nosso companheiro que irá proferir a palestra para nós nesta manhã. Ele que é o Alexandre, do Grupo Espírita Fonte Viva, da cidade de Votuporanga. Então, empreenderam, esse trecho da rodovia para vir até aqui, nos trazer a mensagem do Evangelho, nos envolver nas vibrações maravilhosas, que as lembranças felizes das lições do Mestre querido cheguem até nós. Então, nós vamos ouvir o Alexandre, com todo o carinho dos nossos sentimentos, e que a mensagem que ele preparou seja para nós aquela que nós estamos necessitando, porque sempre estamos na mensagem do Evangelho. Então, vamos passar a palavra. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes que vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas em seu verdadeiro significado, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino conselho. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. É o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e que retrata muito bem o momento que vivemos hoje. É um prazer imenso estar aqui, a segunda vez que eu venho na casa, a primeira foi em 2024, e é um lugar que eu me senti muito bem e quero poder retornar aqui várias vezes. É uma gratidão enorme. E poder falar em nome de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as pessoas que estão aqui na frente falando devem muito. Eu sei que muito provavelmente desviei muitas pessoas do caminho, e hoje preciso ajudar a conduzi-las de volta, pelo menos ao lugar de onde eu tirei. Com esse pensamento em mente, vamos iniciar nosso estudo de hoje. E preparei esse estudo com muito carinho, porque é um tema que eu quase não escuto em casas espíritas, porque envolve uma complexidade grande. E talvez por isso a maioria dos expositores prefere deixar de lado. Mas eu acredito que o momento que a gente vive hoje, o momento onde a inteligência, o momento onde o raciocínio, a reflexão, ela faz parte para a gente poder atravessar esse período de regeneração em que a gente se encontra no meio. Então a gente já está na fase mediana do período de transformação do planeta, e a reflexão é um item necessário para que possamos continuar nessa jornada. Diante disso, eu trago a primeira pergunta: quantas vidas você já tiver? Você sabe dizer quantas vidas você já teve? Você sabe? A senhora? Alguém sabe? E se eu disser para vocês que eu sei quantas vidas vocês tiveram? Exatamente. De cada um. Vocês acreditam? Uma vida e várias existências. Isso a gente precisa
colocar em nosso coração, não só porque o nosso raciocínio, a nossa inteligência já sabe isso. Fomos criados uma centelha divina, imagem e semelhança de Deus, com um destino fixado. Ou seja, nós seremos relativamente perfeitos e felizes. O nosso destino está traçado e isso não vai mudar. Somos, portanto, imortais. Temos data de nascimento, mas não teremos data de morte do Espírito. Então, toda vez que alguém perguntar quantas vidas vocês tiveram, uma é a que eu tenho e que eu sempre vou ter. Se vocês saírem de hoje com essa verdade no coração, para mim, já valeu tudo. Porque diante disso, todos os obstáculos da vida, todas as dificuldades vão ser pequenininhas. A pressa diminui, porque se eu sou imortal, para que a pressa? O que é 1 ano, 2 anos, 10 anos de sofrimento diante da eternidade que eu vou ter? A crença na imortalidade da alma é a crença mais fundamental do Espírito, porque é ela que vai tratar de todos os problemas da vida. A imortalidade da alma que vai resolver tudo que a gente passa, porque na confiança dela nós não desistimos. E por que é importante a gente saber que a imortalidade da alma existe, que nós fomos criados para ser eternos? Porque ela nos dá um norte para onde seguir. As pessoas que não veem nessa existência ou em existências futuras uma finalidade, um objetivo, elas vivem desesperadas. Ontem assistindo um filme, teve uma frase que uma personagem do filme disse, não era um filme espírita, mas uma frase que eu achei legal. Existe 2 lobos. O lobo do desespero, da escuridão, e o lobo da luz da esperança. Qual dos 2 lobos vence uma batalha? Alguém sabe? Aquele que você alimenta. O que você não alimenta enfraquece, e o outro cresce. Então existe hoje períodos de trevas, períodos difíceis, e a gente precisa saber disso para que a gente não alimente a escuridão e o desespero. Então o caminho é muito importante, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, a gente vai falar um pouco dos falsos profetas, que não são pessoas muito conhecidas, tá? Nós podemos ser falsos profetas quando, aproveitando de algum conhecimento, alguma inteligência, contamos meia-verdades para induzir as pessoas a acreditarem em nós e seguirmos. Então existem muitos falsos profetas. Aqui nós temos uma imagem que vai fazer um resumo do que a gente vai ver hoje. Eu gosto de mostrar no início porque vocês vão ver o caminhar da nossa exposição, aonde a gente vai chegar. Então, nós iniciaremos aqui no mineral, iremos até a divindade. Esse é o destino de todo espírito. Criado, começa aqui sua jornada, e a finalidade é aqui. E é aqui que é o verdadeiro trabalho. Todo o resto é treino, todo o resto é experiência. O trabalho verdadeiro aqui. Vocês sabiam que no universo existem muito mais seres puros e angélicos do que inferiores? Nós somos a minoria. Nós estamos aprendendo para poder trabalhar.
trabalho é lá em cima. Então nós vamos falar do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, que inclui o ser humano, né? O reino hominal, e o angélico, que é os seres puros, né? Segundo Emmanuel, no livro Consolador, ele dá uma definição que vai dar para a gente o resumo de cada etapa evolutiva do espírito. Então, o espírito, quando é criado, ele fica dormente. Na verdade, no início, nem chamamos de espírito, nós chamamos de partícula divina, princípio inteligente. O princípio inteligente ele fica adormecido por algum tempo no reino mineral. Por quê? Porque quando Deus cria os espíritos, aí só os espíritos puros vão poder dizer com mais propriedade como isso é feito, ou pelo menos o que eles conseguem dizer. O espírito não tem individualidade, ele não tem uma característica que o diferencia um do outro, igual vocês possuem aqui. Cada um é diferente, no modo de pensar, no modo de ser e na sua aparência, mas o princípio inteligente não. E Deus não dá privilégios a ninguém, Ele cria por amor, mas Ele dá a cada um o merecimento para chegar lá na divindade. Então Ele dá a nós a oportunidade para que nós, com a ajuda dEle e dos espíritos que estão ao seu comando, cheguemos por nossas próprias pernas ao reino angélico. Então todos nós estamos aqui por merecimento, não é só por ajuda divina, mas porque nós merecemos. Então no reino mineral, está vendo essa pedra preciosa aqui? Ó? Por que uma pedra preciosa ela se torna preciosa? Porque ela se diferencia das outras. Aqui há uma aglutinação de elementos químicos e físicos que faz gerar essa pedra, assim como gera várias outras pedras. O que é isso? É a força de atração e repulsão que existe dentro do princípio inteligente. É o princípio inteligente que faz as coisas materiais se modificarem. Onde não existe o princípio inteligente, não existe movimento nenhum na matéria. Então, o espírito inteligente, através da lei de atração e repulsão, vai atraindo os minérios ali, a matéria, e organizando de forma a individualizar o espírito. Ou seja, o princípio inteligente que está aglutinando essa pedra, não é o mesmo que está aglutinando o ouro, ou qualquer outro tipo de elemento. Aqui é o início da nossa caminhada. No reino mineral, o princípio espiritual manifesta-se em sono profundo. Submetido à lei de atração, o foco de energia dispersa aglutina a matéria, organiza os átomos em estruturas cristalinas e conquista a solidez, a base de toda a jornada futura. Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica, diz: no reino mineral propicia a solidez, a conquista simbólica da estrutura óssea do princípio espiritual. Aqui nós estamos criando o alicerce por onde vamos evoluir. Na transição, ou seja, por milênios vivendo no reino mineral, individualizados, nós começamos a criar mecanismos para poder acordar. Com a ajuda divina, nós não podemos esquecer que toda transição, inclusive a que a gente vai passar agora, tem a participação dos construtores divinos. São espíritos encarregados de ajudar na transição, tanto espiritual como física da humanidade. Então aqui há construtores divinos participando desse processo, em que o princípio inteligente que está adormecido começa uma germificação e modificação para permitir a evolução. Então há um investimento divino muito grande nessa etapa.
muitos espíritos agindo para modificar a estrutura do princípio inteligente para que ele adquira uma estrutura que nunca foi vista antes na Terra. No reino vegetal acontece o despertar do princípio inteligente, ou seja, ele ganha vida. Ele passa por bactérias, fungos, ensaiando a vida vegetal. Manifestando-se em solo profundo nos minerais, germina, transferindo-se para o reino vegetal. Joana de Ângeles. O reino vegetal, meus amigos, todo mundo aqui tem planta, todo mundo aqui conhece o vegetal. Então, aquele vegetal que vocês possuem, quem diz para ele que quando você pegou uma semente ou uma muda, para onde ele deve crescer? Em que sentido ele vai crescer? Que fruto ele vai dar? Está na semente. Mas ela germina ao comando de quem? Que força faz essa planta crescer? Que força? Princípio inteligente. O princípio inteligente, individualizado lá no mineral, agora no reino vegetal, possui características distintas um do outro, que faz com que essa planta cresça no influxo das energias dele, ou seja, ele comanda o crescimento da planta. Quantos galhos ela vai ter? Para onde ela vai? Se ela vai para a lateral, se ela vai para cima? É o princípio inteligente. Claro, orientado e com muita ajuda dos construtores divinos. Por quê? Porque ele ainda não possui uma estrutura cerebral para poder pensar e raciocinar. Isso é automático. Cada espírito, ou seja, cada princípio inteligente no reino da planta, no reino vegetal, está automatizado em alguns aspectos e é o que eles sabem fazer. E eles vão fazer por milênios, até que aprendam mais coisas automaticamente. Então, é a fase da sensação. A planta não sente dor, porque ela não tem cérebro para converter o estímulo em dor, mas ela sente. Quando você toca lá eu lembro da minha infância, no pasto, tem o dorme-dorme, que tem vários nomes, né, que a gente toca nele e ele se fecha, e tem muito espinho, né? Então, o que é aquilo? A planta sabe que eu estou querendo fazer alguma coisa com ela? Não. Mas ela aprendeu durante milênios que esse toque é uma sensação e ela precisa ser protegida. Então ela se fecha. Aqui, meus amigos, as plantas não pensam, não têm senão vida orgânica e, por conseguinte, não têm percepções, só agem em virtude do instinto natural e cego. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 585. A planta é uma das principais fases de evolução do princípio inteligente, porque ela sai da inanição, da dormência, acorda e passa por milênios adquirindo o automatismo, onde a gente vai utilizar no reino animal e no reino humano. Por quê? Aqui acontece a fotossíntese, aqui acontece vários mecanismos químicos e físicos que hoje o corpo humano desempenha. O berço da vida, protoplasma. O princípio inteligente inicia sua jornada nutrindo do protoplasma em bactérias e células. Depois, no reino vegetal, a clorofila. Clorofila, todo mundo sabe, a fotossíntese, a planta precisa da energia solar para converter a seiva que está subindo, que a gente chama de seiva bruta, vai até as folhas e dali sai a seiva elaborada, que é a nossa conhecida glicose. Então a planta utiliza glicose para poder sobreviver. E o ser humano também. Aqui nós começamos a aprender isso. É aqui. O que parece essa glicose? O sangue no reino animal. É o princípio do sangue. É o espírito ou espíritos construtores, juntamente com o princípio inteligente, aprendendo
a fazer o sangue, aprendendo a crescer e se nutrir através dos metabolismos do reino vegetal. No reino nominal, esses metabolismos vão multiplicar. A gente vai ter várias formas de fazer energia. Lá no reino mineral, era por meio da reação química, que a gente chama de oxidação. E no corpo humano, existe oxidação? Existe. A gente oxida nutrientes para ter energia. Mas também a gente obtém energia através de fatores biológicos que a gente precisa até da energia solar. A gente sem energia solar ficaríamos doentes e morreríamos. Aprendemos aqui. O limiar animal, o sangue. Esta fase na clorofila é um preparo para a constituição do sangue, seu futuro alimento no reino animal. Então, meus amigos, saindo do reino vegetal, de onde ficamos milhões ou bilhões de anos, vocês vão ver, é muito tempo. Vocês foram criados, mas não tem nada para acabar. O que é 1 milhão de anos diante da eternidade? Inaugura-se o reino animal, uma concessão divina, ou seja, Deus, vendo que a gente já aprendeu muito no reino da natureza vegetal, agora temos a chance do reino animal. Tem alguma planta que te lembra animais carnívoros? Plantas carnívoras? O que será que elas estão ensaiando? A digestão do estômago animal? Se a gente procurar na natureza, vai ter vários indícios de seres vegetais que estão preparando formas de evolução para o reino animal. Aqui no reino animal, nós estagiamos por diversas espécies. Já fomos leão, para aprender o que? A caçar, sobreviver, a comandar. Mas também já fomos o ratinho, para aprender a ser esperto, aprender que tem lugares que a gente não entra, não pode ir. Aprender a ser humilde. Então, ali no reino animal, começamos por meio de sensações instintivas a aprender coisas que hoje utilizamos. Então, quando a gente olha para um cachorrinho, nossa, ele parece gente, né? Ele age como um ser humano. Ele até entende, parece que está entendendo o que eu estou falando. O animal, ele possui um pensamento fragmentado. O que é isso? Ele não consegue dar continuidade ao pensamento. Ele começa a pensar, logo para, depois ele não se lembra do que ele pensou e já está pensando outra coisa. Por isso que ele sempre chega e recebe a gente com carinho, porque ele já esqueceu que ele apanhou quando a gente saiu, né? Ou que a gente maltratou, ou que a gente fez alguma coisa desagradável com ele. Ele não lembra mais. Às vezes o ser humano precisa disso também, de uma fragmentação do pensamento para poder esquecer algumas coisas. Então o animalzinho, ele não sabe o que é o bem e o que é o mal. Ele não tem essa consciência, ele está aprendendo. Então, se ele agrada a você, não é porque ele é bonzinho, é porque por instinto ele aprendeu a fazer isso. E se ele te morde, se ele te ataca, é que por instinto ele aprendeu a ser assim. Então não existe animal bom ou mal, existe experiência e instinto. Isso é importante a gente entender, porque tem pessoas que tratam animais como seres humanos e eles não são. A gente tem que dar amor, carinho, mas entender o nível evolutivo de cada criatura, para poder dar a ela o que ela realmente precisa, que é instrução, educação e amor. Aqui a gente prepara para o grande salto, que é o salto para a evolução humana. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Eu vou passar um vídeo agora, peço que vocês
fechassem seus olhos, respirassem, ficassem calmos. Então, fechando os olhos, imaginemos esse coração que a gente viu aqui batendo, pulsando, que controla todo o nosso corpo, nossa pressão, o sangue e os nutrientes. Eu queria que todo mundo agora baixasse 4 batimentos cardíacos a batida do coração. Quem conseguir levantar a mão. Pode ser em 3 batimentos. Alguém consegue? Não podem abrir os olhos. Por que a gente não consegue baixar o batimento do coração? Conscientemente. E saber que estamos baixando. Porque aprendemos, meus amigos, durante esses milhões de anos, a fazer isso de forma automática. E o nosso espírito, na sua consciência divina, que lembra de tudo, a nossa memória consciente, o nosso cérebro não é capaz, ele entra em colapso se o espírito mostrar tudo que a gente sabe e lembra. Então vem através de estímulos, intuições, de formas mais sutis. Mas tudo o que vivemos está no espírito, inclusive os automatismos. Igual quando a gente pega um caminho todos os dias e pouco menos de um mês nem olhamos as placas. Quem aprendeu, o corpo ou o espírito? Quem está automatizado? O espírito aprendeu e ele dá o comando às células do corpo sem a tua consciência ter que passar por isso. Então, tudo que a gente tem no nosso corpo, desde a digestão, os batimentos cardíacos, os nossos movimentos involuntários, quando a gente põe a mão no fogo e retira, tudo isso foi aprendido pelo Espírito em milhões de anos, exercitando nos vários reinos. Isso não é de graça, é mérito de cada um de nós. Nós não somos pouca coisa, igual muitos pensam. Nós somos a maior criação de Deus. Devemos ter humildade, mas também devemos ter essa ciência de que somos eternos, com uma vida só e nunca morreremos. E que tudo que temos hoje na nossa organização física, de bom e de ruim, nós adquirimos. Mas também vamos chegar à perfeição. Quando a gente passa para a era da humanidade, e aí, segundo André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, ficamos 1,5 bilhão de anos em reinos inferiores. 1,5 bilhão de anos. No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. E agora estamos na raça humana. Ou seja, chegando agora no meio do caminho. A diferença nossa para um ser angélico é a mesma diferença de nós para um cachorro. Então ainda falta muito. Mas já evoluímos muito também. Aqui passamos a nos chamarmos de espíritos. Aqui não é mais princípio inteligente, é espírito, porque aqui inauguramos a era da razão, do raciocínio, e é nos dado o livre-arbítrio, que antes não tínhamos, porque agíamos por instinto. Mas hoje ainda há pessoas e há seres que vivem, como na música que estava aqui na introdução, que se chama Jornada, discografada por Chico Xavier, que foi tema da novela A Viagem, retrata essa jornada do espírito. Tem muita gente aqui que conserva ainda, como diz na música, expressão dos gorilas, ou seja, instintos que dominam a inteligência. Então esse espírito ainda reluta em conservar aspectos da fase animal. Nós estamos aqui
mundo de provas e expiações, o mal predomina. O mal predomina, mas estamos quebrando as correntes. O mal vai embora. Se ele não melhorar, ele vai embora. Isso se chama degredo. No umbral, temos informações que o umbral está quase vazio. Os espíritos que estão indo embora estão indo para outro planeta. Já receberam as últimas chances. Tem poucas pessoas no umbral. Por isso que o mundo hoje está assim, porque eles estão todos aqui encarnados. E nós colocamos esperança muitas vezes na mão deles. Porque eles estão na política, eles estão em cargos de posição, resgatando, igual eu, colocando as pessoas no caminho de volta e a gente achando que eles vão salvar a humanidade. A mudança vai vir dentro de cada um de nós. Não é uma pessoa, um ser que vai fazer a regeneração. Existem sim espíritos de luz que vão vir no tempo certo para acelerar esse processo, mas depende de cada um de nós. Vamos para o mundo de regeneração, depois mundos felizes ou ditosos, onde a felicidade predomina. Ainda existem resquícios de erro, mas muito pouco. Depois a gente vai para mundos celestes ou divinos, que é a finalidade última de nossa criação. Objetivos da reencarnação: permite adquirir experiência necessária em diferentes mundos para a perfeição. Então não existe erro, existe experiência e aprendizado. Progresso moral pelo amor e caridade. A lei do progresso diz para nós que ou a gente evolui ou ficaremos para trás para chegar mais tarde. A gente escolhe. É o lobo que a gente alimenta, o lobo da esperança ou da escuridão. A condição humana nos fala da conquista da razão, então a gente passa a ter mais lucidez e poder agir de acordo com o que a gente sabe que é o certo. Então a gente tem um livre-arbítrio. Começa aí uma batalha interior. Quem aqui não passa por batalhas interiores? Qual o sinal da mudança dos tempos, da regeneração? Não são sinais exteriores. Nenhum sinal exterior. É um número alarmante de suicídio. 17 mil pessoas no Brasil tiram a vida todo ano. 17 mil. Depressão, ansiedade, são conflitos interiores que nós ou trabalhamos ou ficaremos para trás. Porque é nossa consciência exigindo de nós uma congruência, ou seja, fazermos aquilo que sabemos que é o certo. E a gente reluta em não fazer. Isso nos deixa doentes. Ou trabalhamos ou ficaremos mais doentes. Então é a evolução de dentro para fora. Então o propósito da reencarnação, então a gente vai expiar as coisas que fizemos erradas no passado, consertar os erros, passar pelas mesmas coisas e evoluir. Aprimoramento, progresso intelectual e moral. O mundo só evolui intelectualmente, materialmente, em tecnologia, em remédios, se nós evoluirmos também moralmente. É uma coisa ligada à outra. Espíritos em missão vêm nos ajudar. Igual Emmanuel, que está aí no interior de São Paulo, vai trabalhar com psicografia. Está aí, e vai chegar muitos outros. Vai chegar muitos outros. Só para vocês terem um gostinho do que é evolução. O que nos espera logo ali, não é muito não. E Júpiter, que é o sistema solar, o planeta do sistema solar mais evoluído que temos, que está mais perto da perfeição. Então, na Revista Espírita, de agosto de 1858, a gente tem essa comunicação do Espírito, que ele diz que lá em Júpiter, o corpo dos habitantes ainda é material, mas é um pouco diferente do nosso. Conserva o formato humano, mas possui aproximadamente 2,5 metros a 3. Ele é maior do que o nosso corpo aqui. Em média, vivem 500 anos, se comparado com a Terra.
não têm doenças ou vícios, a locomoção, apesar de poderem andar como nós, eles volitam, ou seja, flutuam levemente acima do chão. Isso faz o quê? Não sentirem cansaço, é leveza. Comunicação predominantemente telepática, pelo pensamento. Eles conseguem falar sim, mas não precisam. Sociedade sem fins, desigualdades gigantescas, hierarquia baseada na autoridade moral. Lá quem comanda, você não precisa nem fazer votação. As pessoas olham para o outro e sabem que ele é superior, pela energia que ele vibra, a moral. Espíritos que moram em Júpiter, Mozart e o rei, que foi rei São Luís, foi o melhor rei que passou na Terra. Há possibilidade de algum habitante da Terra, ao desencarnar, ir imediatamente para Júpiter? Sim, desde que ele perca todas as imperfeições caracterizadas aqui na Terra. Todas as imperfeições. Ele não precisa ser puro ainda, mas as que a gente vê presente aqui, orgulho e egoísmo, tem que perder. Casa de Mozart, em Júpiter, psicografada em 1958, por Victoria Sarko, na Revista Espírita, um palacete que tem formatos orgânicos oriundos das notas musicais de Mozart. Tem um estudo que eu fiz só desse, eu sou arquiteto, né? Eu fiz um estudo só dessa obra arquitetônica, portanto, da outra palestra só explicando essa obra. Casa de Mozart. Então a gente tem as 3 ordens de espíritos. Nós estamos na primeira ordem, ou quem dera, né? Na terceira ordem, espíritos imperfeitos, buscando a segunda ordem, que no limite da segunda ordem está Júpiter, quase passando para a primeira. Então nós estamos no período de transição para buscar a segunda ordem, né? Predomínio do bem, da qualidade e virtudes adquiridas. E nos resta falar do nosso destino, a perfeição, o espírito puro. O espírito puro, ele tem uma superioridade moral inquestionável, felicidade inalterável. Não há nada que aconteça com esse espírito que vai deixar ele triste, porque ele sabe que ele é eterno, e ele tem uma felicidade que nós nem imaginamos. Sabe o que te deixa mais feliz na Terra? Não é 1% da felicidade que a gente vai ter quando a gente chegar aqui. São ministros de Deus, ajudam a criar galáxias, planetas. A gente sai daqui, pega um Uber, um carro, olha, ao chegar em casa, vai lá na praça, vai na instituição que a gente atende. O espírito puro sai de uma galáxia e vai para outra. Tem muito mais serviço para ele do que para nós. Ação universal, ou seja, ele age, não tem barreiras para ele age na vontade de Deus. E o nosso guia, que não pode faltar, é quem vai nos levar a ser espíritos puros. Temos que segui-lo, imitá-lo, nem que seja agora com o interesse da inteligência, porque vai vir o interesse do coração, quando a dor, que é uma ferramenta divina, nos tocar. O espírito puro e os espíritos superiores são espíritos cansados de apanhar, são espíritos que não aguentam mais dores, por isso que eles são puros. Eles não aguentam mais, eles não querem saber mais do mal, porque eles já sofreram muito. Então, Jesus, o espírito mais evoluído que a gente conhece, que coordena o nosso planeta. O Evangelho de Jesus é o nosso caminho, mas o Evangelho vivo, não é o livro, é Jesus andando e exemplificando. Não é só o que está no livro, mas é o que Jesus representa para nós. E uma curiosidade, os espíritos puros utilizam o sol, os sóis que existem, para irradiar o seu pensamento com ordens para os outros espíritos executarem nos ordens, porque ele aproveita a radiação da luz solar
para dar potência a esse pensamento. E eles não se queimam, eles ficam nos sóis aproveitando essa energia deles. Então, para a gente finalizar, do átomo ao arcanjo. Então a gente começa lá no átomo, na matéria, e vai até o ser angélico superior. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque ele mesmo começou como átomo. Então a gente sabe, essa é no livro dos Espíritos, questão 540, que é mais explícito que isso. O arcanjo começou no átomo. E a felicidade verdadeira que a gente tem que buscar é essa. É a da evolução, de querer habitar esses mundos, de não querer ficar na terra como ela está, mas lutar para conquistarmos dias melhores. E é isso que eu queria passar para vocês e deixar gravado na memória de vocês: somos eternos. Seja o que estiver passando, lembre-se, nunca morreremos e todos os problemas vão passar. Obrigado.